Todos se coloquem em pé, por favor. Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Eu chamo a atenção de todos dos versos 22 ao 24. E depois os irmãos não fechem suas Bíblias, pois leremos então um outro verso. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 22, diz assim a palavra do Altíssimo: Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o justo juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o do próprio Abel. Meus irmãos, fala de tantas coisas preciosas aqui, que eu gostaria de lermos de novo esse texto. Mas leia assim, deixe essa ideia entrar no seu coração. Observe bem o quanto de coisas que são aqui alistados pelo apóstolo. Tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Todos podem assentar-se. Esse texto ainda aberto, nós queremos falar nesta manhã sobre o céu, a glória do céu, o quanto que o céu é importante. E meus irmãos, pensando assim em alguns versos das Escrituras que falam sobre o assunto, eu me deparei com este. E este é muito sublime. Eu creio que cada um desses itens alistado pelo apóstolo teria muito o que ser compartilhado. E eu fiquei imaginando o que o texto em si quer dizer. O livro de Hebreus como um todo está falando da sobreexcelência das coisas que temos comparado às coisas que Israel tinha. Então, constantemente é uma comparação. E a palavra principal deste livro como um todo é superior, mais excelente, maior glória. Então, o texto quer sempre dizer que as coisas que nós temos são em muito superiores às coisas que Israel tinha. Observe. O título do livro, Hebreus, está escrito aos judeus convertidos a Cristo. E está dizendo, olha, valorizem as coisas que vocês têm agora. Porque mesmo Israel, em toda a sua glória, não tinham coisas mais importantes do que nós temos neste momento. Meus irmãos, nós somos um povo privilegiado. Nós vivemos maior glória do que qualquer povo ao longo da história, do que Israel, do que os patriarcas, do que os justos aperfeiçoados do Velho Testamento. E a maior glória que nós temos é essa viva esperança que está nos reservado quanto ao futuro, que está nos reservado ao céu. Então a igreja é maior do que Israel. Jerusalém celestial é maior do que Jerusalém terrestre. Cristo é maior do que Moisés. O céu é maior do que Canaã. Só para a gente ter um pouquinho de ideia do quanto que a nossa glória é superior, nós sabemos que ali no Oriente Médio há uma tremenda guerra, há um tremendo conflito. E isso tudo é por causa de Jerusalém, a Jerusalém terrestre. Quer dizer, todos estão disputando aquele pedaço de terra. A Bíblia fala que para nós, o povo de Deus, tem uma Jerusalém celestial. A Bíblia fala que essa Jerusalém um dia descerá do céu, ataviada como noiva para o Cordeiro.
Essa Jerusalém é o local onde nós um dia moraremos. A Bíblia fala que esta Jerusalém possui 12.000 estádios. Em termos de quilometragem, ou de quilômetros, sabe que distância é esta? 12.000 estádios são 2.400 quilômetros. Pensa nisso, 2.400 quilômetros. Bom, para trazer ainda mais para a nossa realidade, para a nossa compreensão, essa distância corresponde a São Paulo, Salvador. 2.400 quilômetros. É um espaço que vai de São Paulo até Salvador. Essa Jerusalém celestial, de 2.400 quilômetros, será toda feita de ouro. Não é revestida de ouro, não. É toda feita de ouro. Revestido de ouro, você arranha, aí acaba o ouro e entra outro material. Toda feita de ouro quer dizer que não existe o arranhar e acabar o ouro. É tudo ouro mesmo. A Bíblia fala que a glória é tamanha, que as portas serão feitas de pérola. Vamos pensar um pouco nisso. Pérola é aquilo que quando você entra no mar, pega uma concha, que você abre, sai uma pedrinha preta, muito valiosa. Algumas pretas, outras brancas. Aquilo é pérola. Eu estava lendo essa semana para poder compartilhar com os irmãos, e o autor de um livro fez uma pergunta. Olha, a cidade é de 2.400 quilômetros, São Paulo, Salvador. As portas são enormes, e as portas são feitas de pérola. Dá para imaginar o tamanho da concha que produziu essa pérola? Glória, glória superior, glória maior. Nós podemos, meus irmãos, passar muito tempo falando do céu. A Bíblia retrata muitas vezes pelas coisas que não existem. Por exemplo, quando perguntaram para Cristo acerca de ressurreição, Cristo disse que no céu não tem casamento. No céu não tem casamento. Quando Paulo falou das coisas que ele viu quando subiu ao terceiro céu, ele disse que o que se fala no céu não dá para dizer na terra. São coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. E o apóstolo diz mais. O apóstolo diz que o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca subiu à mente do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Então isso quer dizer que o céu é um local singular, um local cheio de glória, que é impossível, em palavras humanas, descrevê-lo em sua totalidade, em sua realidade. Mas ainda assim o apóstolo ousou dizer como é que é o céu, e eu creio que é a melhor descrição que existe na Bíblia. O apóstolo falou: pois para mim o partir é estar com Cristo, e isto é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, percebam, para o apóstolo Paulo, o principal do céu era estar com Cristo, incomparavelmente melhor. Isso quer dizer que nós poderíamos aqui falar sobre a Jerusalém celestial, 2.400 quilômetros de ouro puro, portas de concha, portas de pérola, pérolas enormes. Poderíamos falar que lá não tem tristeza, que lá não tem lágrimas, que lá não tem dor, que lá não tem morte. Isso tudo é muito bonito, mas ainda assim, a essência toda é estar com Cristo. Eu fico pensando sobre o Monte da Transfiguração. Quando os discípulos ali subiram, e ali retratam um pouco do que será o céu, a primeira coisa que os discípulos perceberam: Cristo transfigurado em toda a sua glória. Quando nós adentrarmos o céu, sabe qual a primeira coisa que nós vamos perceber? Cristo. Cristo em sua glória, Cristo em sua divindade, Cristo em sua majestade, Cristo em seu reino. O principal é isto. Daí o apóstolo Paulo ter dito: estar com Cristo, incomparavelmente melhor. Mas o fato é que os discípulos ali no Monte da Transfiguração, em primeiro lugar, perceberam Cristo. Ficaram extasiados, ficaram alegres, ficaram admirados. Mas a Bíblia também diz que de repente eles perceberam que além de Cristo havia Moisés e Elias. Lembre-se, os discípulos eram judeus.
Eles cresceram ouvindo que a pessoa mais importante que já havia existido era Moisés. Eles cresceram ouvindo que o maior dos profetas era Elias. Então, de repente, eles se deparam com aquelas duas figuras que sempre foram legendárias, sempre foram muito admiradas pelo seu povo. E por um certo momento, talvez por ainda estarem na carne, eles deixaram de olhar para Cristo e pensaram em Moisés e Elias. Ou então colocaram Moisés e Elias em pé de igualdade. Tanto é que eles disseram 3 tendas: Elias, Moisés e Jesus. Neste momento soa uma voz do céu. Essa voz diz: este é o meu filho amado, a ele, a Cristo, ouvi. Só a Cristo. E quando a voz passa, eles percebem que Elias e Moisés sumiram. Só estava Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que essencialmente, principalmente, em primeiro, segundo, terceiro, em todos os lugares, Jesus Cristo. O céu é estar com Cristo. Um servo do Senhor, ele foi conhecido como apóstolo dos pés sangrentos. Ele disse algo que eu achei muito interessante. Ele falou que, estando com Cristo, para ele até o inferno é céu. Estando com Cristo, para ele até o inferno é céu. Eu não estou pensando na teologia do que ele falou. Eu estou pensando o quanto que ele se comprazia em estar com Cristo. E lembre-se disso, o principal é estar com Jesus. Ali em Apocalipse, imaginando ainda a glória atribuída a Cristo, fala que João, quando subiu ao céu pelo chamado do anjo, ele em espírito estava no céu, e fala que ele percebeu diversos seres. Ele percebeu que havia 4 seres que tinham jeito de leão, de boi, de águia e de homem. Ele percebeu que havia 24 anciãos. Ele percebeu que haviam diversos anjos. E em meio a tudo isso, alguém diz que havia um livro que nem ancião, nem seres viventes, nem anjos podiam abrir. Apenas o Cordeiro. E então é dito que ao Cordeiro se deveria ser tributado toda a honra, toda a glória, porque foi morto e reviveu, porque ele havia comprado para Deus pessoas de toda tribo, língua e nação, e porque ele era o único digno de abrir o selo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que nós precisamos entender o principal, o mais importante, é Cristo. Falou no céu? É Cristo. Falou na terra? É Cristo. Falou em viver? É Cristo. Falou em morrer? É Cristo. Precisamos aprender a atribuir mais o valor que pertence a Jesus Cristo. Agora, considerando ainda sobre o que esse texto fala sobre a glória futura, olha como é que ele termina. Verso 25. Ele vai descrevendo toda essa glória. E ele diz no verso 25: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Meus irmãos, aqui mais uma vez está fazendo uma comparação com as coisas do Velho Testamento e as coisas nossas, do Novo Testamento, da Nova Aliança. Ele está dizendo, olha, se antes das coisas terrestres o povo de Deus precisava revestir-se de seriedade, quanto mais nós, que temos maior glória, precisamos entender que também temos maior responsabilidade. Meus irmãos, olha, é muito gostoso falar sobre o céu, mas eu quero dizer que falar sobre o céu traz consigo também uma noção de grande seriedade. Qual é o pensamento que o céu traz ao nosso coração? Era sobre isso que eu gostaria de discorrer com os irmãos nessa manhã. Sempre que a Bíblia fala sobre o céu, traz consigo a noção de glória, mas também de grande seriedade. Acompanhe um outro texto para a gente confirmar essa ideia. Olha 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5. Versículo 1
o apóstolo começa a falar do céu. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 1, ele começa a falar do céu. E ele diz: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eterna nos céus. Então ele começa a falar do céu. Versículo 10, ele fala que todos estariam diante de Cristo. Olha o verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Falando do céu, ele diz: estaremos diante de Cristo. Quem é mais importante? Cristo. E pensando em estar no céu, pensando em estar com Cristo, olha a atitude dele no verso 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Ele está dizendo que diante disso, observe bem, conhecendo o temor do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que o céu realmente é um local de grande glória, de grande alegria. É a nossa viva esperança e precisamos ter essa certeza. Mas por causa da glória, por causa da esperança e por causa da certeza, nós precisamos também nos revestir de grande temor, porque ali nós estaremos diretamente na presença de Deus. O que eu quero dizer com isso? Qual é o efeito que a certeza e esperança do céu traz sobre o crente hoje? Qual é o efeito da certeza e esperança de estar com Deus amanhã? Qual é o efeito que isso traz sobre nós hoje? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que infelizmente nós podemos dizer que temos certeza do céu para amanhã e vivermos descompromissadamente hoje. O que eu quero dizer é que às vezes aparenta que para muito crente, porque o céu está garantido, ele não se preocupa mais com as coisas do alto, só se preocupa com as coisas da terra, com as coisas de baixo. Olha a demonstração do apóstolo, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Meus irmãos, a certeza, a esperança sobre o céu precisa nos fazer viver como quem está buscando o céu hoje e não esperando o céu para amanhã. O que eu quero dizer, eu quero enfatizar muito esta ideia, porque o céu nos está prometido, porque o céu é um local de grande glória. Nós precisamos viver o hoje, como quem realmente tem certeza de que estará no céu amanhã. Qual é o efeito do céu na vida do crente? Qual é o efeito do céu na sua vida? Qual é o efeito do céu na minha vida? Em primeiro lugar, o céu, a certeza, a esperança de um dia estar no céu, tem que trazer sobre nós uma valorização sobre as coisas espirituais. Mateus 13, Jesus Cristo fala sobre a parábola do tesouro escondido. Observe o que está escrito ali. Mateus capítulo 13. Porque nós temos certeza do céu, porque nós esperamos pelo céu, nós precisamos valorizar este céu e valorizar o céu acima das coisas da terra. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui está dizendo que o reino dos céus, para quem o encontra, torna-se o tesouro maior daquela pessoa.
O reino dos céus, para quem o encontra, precisa ser o seu tesouro maior. Meus irmãos, o céu, a certeza, a esperança do céu, precisa ser o meu maior tesouro na terra. Precisa ser a coisa mais preciosa que eu tenho na vida. Aqui diz que aquilo era tão importante para aquele homem que ele abriu mão de tudo mais. Aqui diz que ele foi e vendeu tudo o que tinha por causa do céu. Observe ainda o versículo 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. O céu tem que ser a nossa pérola de grande valor. Nós precisamos entender que, devido à grandiosidade do céu, nossa vida cristã deve entender que não existe nada tão importante, não existe nada mais importante do que as coisas do céu, do que as coisas do alto, do que as coisas espirituais. Eu já compartilhei isso com os irmãos de uma certa feita, gostaria de fazer de novo. Lázaro e o rico. Aqui diz que um morreu e foi para o céu, o outro morreu e foi para o inferno. Mas a Bíblia diz que enquanto lá o Lázaro era consolado, vivia glórias, aqui na terra ele vivia como um mendigo. E o mesmo texto diz que enquanto lá o rico estava no inferno, aqui na terra ele vivia regaladamente. Diante desta ideia, perguntaram para uma criança: o que você prefere, garoto? Você prefere ser como Lázaro ou ser como rico? E aquela criança, típico de criança: eu gostaria de ter a vida do rico e a morte do Lázaro. Eu gostaria de nessa vida ser como rico e na outra vida ser como Lázaro. Bom, nós sabemos que aqui no caso é a ingenuidade da criança. Mas, meus irmãos, às vezes isso reflete a simploriedade de muito crente. A simploriedade de muito crente quer as duas coisas: os prazeres terrestres do momento e a glória eterna do futuro. A Bíblia está dizendo que nós precisamos vender tudo o que temos, vender as coisas deste mundo, vender os prazeres terrestres e adquirir o céu, que é o mais importante. Qual é a maior glória do homem? Do crente? Tem que ser o céu. Do homem mundano? Com certeza é o mundo. Consideremos essa realidade. Consideremos esta verdade. Um outro exemplo, e muito claro disso daqui. Olha Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 8, começa falando de Abraão. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um local que não sabia que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que nós percebemos aqui, meus irmãos? Percebemos um homem que abriu mão da sua terra, um homem que abriu mão da sua parentela, um homem que foi para um local que não sabia qual é, porque ele queria uma cidade não feita por mãos humanas, uma cidade da qual Deus é o edificador e o fundador. Nós precisamos ser tal qual Abraão. Nós precisamos sair de nossa terra, sair da nossa parentela, sair daquilo que é próprio da nossa carne, que é próprio do nosso eu, e andar peregrinando, habitando em tendas, sabendo que no mundo nós não procuramos conforto, nós procuramos mesmo a nossa cidade eterna, a cidade feita por Deus. Precisamos viver a vida cristã, não preso às coisas desta vida. Vamos entrar em detalhes mais adiante, mas precisamos entender isto. Eu gosto muito de um livro, o autor é W. Tozer. O título por si só já é uma mensagem. Este mundo, área de lazer ou campo de batalha? Que este mundo não seja a nossa área de lazer, que a nossa área de lazer seja aquela prometida para a eternidade, prometida nos céus. O verso 14 a 16 continua falando: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria,
E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, que Deus não se envergonhe de nós, que Deus não se envergonhe de ser chamado nosso Deus, porque Ele perceba em nossas vidas, que Ele perceba em nossas vidas que nós aspiramos essa pátria superior, essa pátria celestial. Que nós tenhamos sempre essa certeza de que o céu é realmente o nosso maior tesouro. Então, em primeiro lugar, o céu na vida do crente fala de valorização das coisas do alto. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Que o nosso coração realmente esteja lá. O que isso quer dizer? Se eu valorizo o céu, o que isso deve significar em minha vida? Em primeiro lugar, deve significar serviço cristão, serviço ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos observassem um texto em Lucas, capítulo 12. Cristo, quando ele falava sobre a sua vinda, ele sempre fazia uma comparação. Ele falava dos seus servos como trabalhadores esperando a vinda do patrão. Então, meus irmãos, da mesma forma, nós, enquanto aqui na terra, nós estamos trabalhando para o Senhor, esperando o céu, que será o nosso local de recompensa. Capítulo 12, versículo 42, diz assim: Disse o Senhor: Quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Meus irmãos, porque nós esperamos e temos certeza de que um dia estaremos com o Senhor em glória, nós precisamos ter uma vida cristã aqui na terra que realmente reflita serviço ao Senhor, serviço ao seu reino, serviço à sua obra. Nós não podemos nos dar ao direito de viver uma vida cristã de empregado sem patrão, de empregado a quem não precisa prestar contas. Eu gosto muito das palavras que Jesus Cristo diz que dirá quando vier no seu reino. Cristo diz que chegará ao seu povo e dirá: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Pensa nisso, meu irmão. Olhando para a sua vida cristã e pensando nessas palavras de Cristo, Ele poderá dizer isso para você? A gente fala, mas é pela graça. Olha, a salvação é pela graça, mas o galardão não. O galardão é pelas nossas obras. Pensa bem, quando nós olhamos para o culto de oração na quarta-feira e para a sua disponibilidade de estar ou não aqui, Cristo vai dizer para você: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Olha, ali diz que o nosso tesouro mais precioso é as coisas do céu. Quarta-feira, o que é mais precioso? O culto de oração ou a novela? Para mim, novela não tem que ser precioso em momento nenhum. Mas tem aqueles que pensam diferente. Pensando em quarta-feira, o que é mais importante? Pensando em domingo de manhã, o que é mais importante? O culto onde o povo de Deus está reunido, a escola bíblica onde todos estão aprendendo da palavra, ou a Fórmula 1? O que é mais importante? Que Cristo possa dizer para você, que Cristo possa dizer para mim: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Cristo faz uma outra parábola, onde ele fala sobre aquele servo. Ele pegou diversos talentos, para um deu 10, para outro deu 5 e para outro deu 1. Na prestação de contas, o que tinha recebido 10 falou: Senhor, peguei 10, eis aqui mais 10. Aí o Senhor dirá: entra no gozo do teu Senhor. O segundo pegou 5, dirá para o mestre: Senhor, eis aqui 5, toma mais 5. E o Senhor dirá: bem está, entra no gozo do teu Senhor. Por fim chegará o último,
apenas com um talento, e dirá: Senhor, eu sabia que tu eras rigoroso, e por causa disso eu escondi o teu talento, está aqui ele de volta. Não ganhei, mas também não perdi. Cristo dirá para aquele: servo mau e negligente. Meus irmãos, eu tenho medo dessas palavras: servo mau e negligente. Ali está falando de uma coisa chamada lei do menor esforço. Aquele servo não queria trabalhar. Aquele servo não queria abrir mão das suas coisas pessoais. Não queria abrir mão das coisas que lhe eram importantes por causa do serviço do Senhor. Então, devido à lei do menor esforço, ele pegou o talento e escondeu. Ele pegou o talento e guardou. Porventura, dar-se-á o caso de que entre nós estejamos de alguma forma praticando a lei do menor esforço? Que não aconteça. Que aconteça entre nós a lei do esforço completo. A lei do esforço daqueles que realmente têm o céu como uma viva esperança, como uma certeza, e que por causa do céu, por causa de Jesus Cristo, por causa da glória eterna, hoje se entregam ao serviço do Senhor. Que Cristo possa dizer para cada um aqui presente: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Pensar no céu também fala de finanças. Pensar no céu também fala de finanças materiais. Me acompanhe em outro texto, por favor. Vocês estão em Lucas capítulo 12. Olha, por favor, o versículo 13. Isso tudo aqui, o contexto é céu. Não sou eu que estou trazendo, fazendo uma aplicação forçada. Não, não. O contexto é céu. Olha o versículo 13. Neste ponto, em qual ponto? Se você observar antes, você perceberá que Cristo está falando sobre a tribulação, um pouquinho antes da vinda dele. Então ele está falando sobre perseguição, sobre o livramento que o Espírito Santo fará, né? E neste ponto, diz assim: um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então Cristo está falando sobre coisas espirituais, e estava ali alguém preocupado com as coisas materiais. Em prol disso, Cristo vai dizer o quanto que as coisas espirituais devem influenciar nas materiais. Olha o verso 15. Então lhes respondeu: tente cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Observe bem, ele chega a ser redundante. De toda e qualquer avareza. O que é avareza? Avareza é um apego demasiado ou um apego desnecessário às coisas materiais. Isto é avareza. Já viu aquela história do rapaz que ele trabalhava em serralharia. Serralharia é aquele povo que trabalha com ferro. E ele está com uma esmerilhadeira. O disco da esmerilhadeira tem uma rotação muito rápida, de forma que, ao passar no ferro, começa a arrancar lasca de limalha, de ferro para tudo quanto é lado. E ele, de repente, é atingido no olho com uma limalha. E ele fala: puxa, ainda bem que eu não estava com meu óculos, custou tão caro. Isso é avareza. O óculos era mais importante do que o olho. Meu irmão, olha, nós estamos trazendo para um exemplo trabalhista, mas vamos pensar em situações espirituais. O que é mais importante? Os meus bens materiais ou o serviço do Senhor? Ou a obra do Senhor? Continue lendo aí. Toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não constitui na abundância dos bens que ele possui. Isso daqui tem uma conotação evangelística. Tem aquela parábola onde Cristo diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Mas já repararam como é que a gente pega essas coisas, joga para o não crente, e nós como crentes acabamos caindo no mesmo erro? Já repararam? Nós pegamos situações assim, a gente joga para o não crente. Então o não crente não pode ser apegado às coisas materiais, e nós como crente acabamos nos apegando. Então vem a parábola, e nessa parábola o homem tinha muitos bens. Aí ele falou: o que eu vou fazer com tantos bens? Destrói os celeiros, constrói maiores.
enche os celeiros maiores de bens. Então diz a sua alma: come, bebe, regala, pois tens depósito tesouros para muitos dias. Cristo lhe diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Numa conotação evangelística, quer dizer que aquele homem rico acabou indo para o inferno. E numa conotação doutrinária, voltado para crente, o que quer dizer? Rapaz, o seu tesouro está onde, meu irmão? Minha irmã, o seu tesouro está onde? Seu tesouro é carro? Seu tesouro é carro? Seu tesouro é fazenda? Seu tesouro é terra? Seu tesouro é casa? Cristo falou muito sobre isso. E porque Ele falou, eu me sinto na liberdade de falar. Observe ainda o verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós vamos passar a eternidade. E vamos cogitar aqui, né? Há aqueles que dizem que no céu nós não vamos lembrar da terra. Há aqueles que falam que nós vamos lembrar. Independente dessa questão, vamos cogitar. Já imaginou se nós lembrássemos? Puxa, eu deixei uma casa lá e um bocado de gente foi para o inferno. Bom, ter casa é bom. Eu gostaria de ter uma casa para dar melhor comodidade para minha família. Gostaria. Dar uma segurança para a esposa, para os filhos. Mas será que o meu coração está na casa? Porque se tiver, é errado. Se tiver, é errado. Olha os versos ainda 32 a 34. Certeza de céu. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Igreja de Jesus Cristo, Deus preparou algo tão sublime, tão glorioso, que seu dinheiro não vai conseguir comprar. Ele se agradou, foi graça. Ele quis nos dar o reino. Então ele fala, verso 33, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe o que esse texto está dizendo? Dá esmola. Eu não creio no evangelho social. Não creio. A Bíblia não me dá base para isso. Mas sabe o que a Bíblia me dá base? Me dá base de dizer que o evangelho tem implicações sociais. Não creio no evangelho social, mas eu creio que o evangelho tem implicações sociais. Como é que eu vou sentar na minha mesa com fartura, sabendo que é um irmão em Cristo que não tem o que comer? Aí eu pego aquele verso, né? Fui moço, agora sou velho, nunca vi um pobre desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É uma certeza. Mas será que às vezes não serve como uma desculpa? É uma certeza. Mas eu não posso usar isso como desculpa para não ajudar o meu irmão que está necessitado? Pensa nisso. Tesouro no céu. Lembrando também da obra de Deus. Ele termina dizendo: onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Isso quer dizer que primeiro o tesouro precisa estar lá, para depois o seu coração estar também. Meu irmão, como é que está a sua caderneta de poupança no céu? Eu sei que hoje existe muita igreja que não merece o nome de igreja, vendendo terreno no céu. Não estou falando disso. Eu estou falando que a sua certeza e esperança de vida eterna tem implicações na sua vida financeira, tem implicações na sua vida material. Me acompanhe ainda num outro texto, por favor. Me acompanhe em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Verso 19. Mateus 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Olha, pastor, teólogo, possa dizer o que for. Aqui está dizendo não acumuleis. Sabe o que isso quer dizer? A sua prioridade não tem que ser esta vida. Não acumuleis tesouro para vós outros sobre a terra, onde a traça e ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói,
e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, estará aí também o teu coração. O que esse texto aqui está dizendo não é que uma pessoa não pode ter liberdade financeira na terra. Pode, mas a prioridade dele não pode estar sendo esta. Eu quero dizer, meus irmãos, que às vezes nós na nossa vida cristã podemos começar a colocar o nosso tesouro nas coisas materiais, ajuntando coisa, e o serviço do Senhor fica para depois, e o trabalho do Senhor fica para depois. Tem gente que de repente fala: olha, eu não dou o dízimo porque eu não tenho condições financeiras. Mas também tem aqueles que falam: eu não dou o dízimo porque eu primeiro estou querendo comprar uma casa, estou juntando dinheiro para comprar casa. Eu não dou o dízimo porque eu estou juntando dinheiro para comprar o carro. Eu não dou o dízimo porque primeiro eu quero comprar isso para mim. E a pergunta é: a certeza e a esperança do céu tem influenciado esta área da sua vida? Indo um pouco adiante, falamos sobre serviço, contribuição financeira, vida cristã em termos de pureza. Eu quero te dar uns 3 versos aqui que vai mexer bastante com a gente. Uns 3 versos que vão mexer bastante com a gente. Salvação é pela graça, mas salvação não é barata. Façamos bem essa distinção. Olhe, por favor, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Como é que o céu tem influenciado agora a nossa vida cristã em termos de comportamento? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É claro, não herdarão. Aqui não tem espaço assim para uma discussão, para uma possibilidade, para uma exceção. Não herdarão. Continua lendo. Não vos enganeis. A Bíblia está dizendo: não se engane. Nem impuros. Como é que está a sua vida cristã na área moral? Como é que está a sua vida cristã na área moral? Aqui está dizendo que os impuros não herdarão o reino dos céus. Nem idólatras, nem adúlteros. Adúltero? Bom, o povo de Deus não adultera, né? Em nome de Cristo, que isso seja verdade. Em nome de Cristo, se tem alguém nesse comportamento aqui, em nome de Jesus, se quebrante diante da cruz. Se quebrante e se arrependa. Porque aqui está dizendo que adúltero não herdará o reino dos céus. Nem sodomitas, nem efeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Gente, salvação é pela graça, mas salvação não é barata. O negócio da pessoa diz que tem Jesus e vive de qualquer jeito, aqui está dizendo que não é salvo. Vamos para outro texto, Gálatas capítulo 5, é um pouco mais adiante. Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Observe bem essa lista. Gálatas 5, a partir do verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão. Não tem como, meu irmão, olha, para dizer que a pessoa vive no pecado, se agrada no pecado e vai para o céu, eu vou ter que rasgar esses livros da Bíblia. Vou ter que rasgar essas partes. Não tem como. Tragamos isso para a nossa realidade de vida. Como é que a certeza e esperança do céu tem marcado o nosso comportamento, a nossa vida cristã? Um último texto sobre este assunto, para a gente poder ir adiante. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22 faz uma descrição do céu.
Apocalipse 22 faz uma descrição do céu e diz assim no verso 15. Depois de falar como é que é o céu, ele diz no verso 15: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha, se nós fôssemos tratar essa questão de mentira, e precisa ser tratada, como é que está aí nosso compromisso com a verdade? Crente não pratica mentirinha. Crente não pratica mentirinha. Nós não podemos amar e nem praticar a verdade. Negócio de uma mentira resolve o problema? Olha, pode resolver o seu problema com o seu amigo, pode resolver o problema com o seu cônjuge, pode resolver o problema com o seu círculo social, mas diante de Deus está dizendo: quem ama e pratica a mentira não herdará o reino de Deus. Pensando um pouquinho aqui, mais uma vez salvo, salvo para sempre, e é verdade, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não estou dizendo que Cristo não tem poder de salvar, eu estou dizendo que o poder de Cristo é tão grande que além de salvar, Ele transforma. O mesmo Cristo que salva é o Cristo que transforma. Então você que diz que é salvo, você está transformado? Porque se não estiver transformado, a Bíblia está dizendo: não vos enganeis, eu já vos preveni, ficarão fora. A certeza e esperança do céu modifica o nosso comportamento na terra, a nossa vida na terra. O mesmo Cristo que salva é o Cristo que transforma. Eu queria que vocês pensassem numa parábola, onde Cristo fala que Ele convidou diversas pessoas para uma festa. A festa simboliza o reino dos céus. Ninguém quis ir. Aí Cristo mandou ir pelos vales, mandou ir pelos becos, mandou buscar um bocado de gente, pobre, mendigo, todo tipo de nível social abaixo do desejado da época. E eles chegam. E se a gente olha só para isso, a gente vai dizer: então o céu baixou de nível. Se você reparar, ali fala que eles precisavam estar com uma veste adequada para aquele local. Tanto é que, se vocês se lembram, tinha um que não estava com uma veste apropriada. Este um foi lançado fora. Essa veste apropriada é a transformação que Cristo faz no crente. Então Ele chama pecadores, Ele chama prostitutas, chama homossexuais, chama ladrões, chama roubadores, mas a todos esses Ele transforma. Se não tiver transformado, não entra. Meus irmãos, o céu afeta a vida cristã, afeta diretamente, afeta no sentido de valorização. A coisa que eu tenho de mais importante é o céu. Afeta no sentido de serviço. Eu preciso desejar ouvir de Cristo, servo bom e fiel. Afeta no sentido material, que o meu tesouro realmente esteja no céu. Afeta no sentido de comportamento. A vida do crente é diferente, porque se não for, não entra no céu. E eu não estou defendendo salvação pelas obras. Eu estou dizendo que o Cristo que salva é o Cristo que transforma. Por fim, e em último lugar, para a gente poder encerrar, o céu é a resposta final do crente. O céu é a resposta final do crente. Um último texto, Jó capítulo 19. Jó capítulo 19. A partir do verso 23, olha o desejo que Jó tinha. Jó estava enfermo, sem filhos, sem bens materiais, estava numa luta. E a partir do verso 23, ele fala de um desejo: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Pena de ferro e chumbo. Por que na rocha? Porque assim não se apagava. O que ele queria que fosse escrito? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim.
Jó, no seu momento de luta, de sofrimento, de agonia, ele falava: olha, aqui na terra eu não vejo mais esperança para mim, aqui na terra eu não vejo mais solução, mas olha, escreva minhas palavras, eu tenho uma esperança no meu coração, um dia eu vou ver a Deus, este meu corpo será revestido, e eu estarei diante do Senhor, porque eu creio que o meu Redentor vive. O céu é a resposta final para o crente. Muita coisa que nós passamos aqui na vida e nós não entendemos, muito sofrimento sem recompensa, muito sofrimento sem alívio, aqui não tem resposta. Mas, meu irmão, no teu coração que essas palavras estejam gravadas: o teu Redentor vive, e as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós um dia há de ser manifestada. Que o céu seja sempre uma realidade para a gente, e não seja apenas uma utopia, seja uma realidade que transforme o nosso viver. Que Deus nos abençoe.